paz do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, estamos gratos a Ti por mais um dia em cujo qual nós estamos juntos para estudar a Sua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, toque em nossas vidas, nos ajude a ser mais semelhante à Sua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos iniciando hoje a oitava lição do curso Princípios de Aconselhamento Familiar. Nesta lição, nós vamos falar sobre a disciplina no lar. Este assunto já foi abordado um pouco na lição 6 e no quinto texto, e trata um dos pontos que abrange o padrão de Deus para os pais. Mas, vendo a importância da disciplina no lar, nós devemos fazer um estudo mais acurado. Então, nós vamos estudar tratando da disciplina no lar sobre 3 diferentes aspectos: sua razão ou porquê, seus propósitos, seus princípios, maneiras de disciplinar, limites da disciplina e, finalmente, os resultados da disciplina. Quero também dizer e comunicar umas observações a mais. Quero dizer que, e lembrá-los para não esquecerem de ler as suas lições e responder os exercícios após cada texto. Nós estamos iniciando hoje na página 99, a oitava lição. Quero dizer que em todas as lições eu estou dando uma aula coletiva sobre o assunto da lição e a matéria dos textos, mas estou trazendo informações a mais do que está sendo apresentado, para que você possa realçar ainda mais o seu entendimento no conteúdo do tema. Vamos então abordar o assunto através de entrar na palavra do Senhor e ver o que Deus tenha a dizer a respeito desse assunto. Eu li um material recentemente escrito por um assistente social. O nome dela era Laura Karen. Ela é licenciada e um assistente social. E numa passagem, lendo nesse livro, ela explica algo que eu achei interessante numa passagem de Escrituras, onde ela falou algo sobre o livro de Levítico. E uns conselhos úteis achados para os pais no livro do Levítico. E nós vamos dar uma olhada no modelo bíblico da disciplina baseada, indo para o livro de Levítico, mas baseado, relacionando Deus à nação de Israel. E nós vamos descobrir que dentro desse capítulo do livro de Levíticos, onde vemos um modelo, onde Deus fala com Israel e seus filhos e a nação de Israel, nós vemos um modelo bastante abrangente para disciplinar os nossos filhos. Então, em Levíticos, no capítulo 26, eu não vou ler de início todos os versículos, porque nós vamos ir do versículo 1 até o versículo 39. Mas eu vou encaixar os versículos com os pontos principais. E eu quero aplicar isto ao nosso lar, sendo pais, um modelo útil para criar os filhos com base e conteúdo que Deus criou os seus filhos, a nação de Israel. E o primeiro ponto é que em seu lar, que você identifique as maiores
regras, as regras maiores, as regras de alto valor para você, para o seu lar. Se nós lemos em Levítico 26, versículo 1 e 2, nós vemos, lá diz assim, na nova versão internacional, não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. E logo de cara, Deus identifica os pilares e para seguir e o que deve seguir. E ele diz lá, não adora ídolos. E ele mostra o seu compromisso em colocá-lo em primeiro lugar, observando o sábado. Seus filhos conhecem as regras maiores da sua família, as mais importantes, as regras grandes da sua família. Nossos filhos devem saber claramente o que mais valorizamos e como esses valores têm a ver com as regras da nossa casa. Para ver como você está nessa área, experimente um exercício. Pergunte aos seus filhos quais são as mais importantes regras ou as mais valorizadas regras da nossa família, a maior regra da nossa família. E sabe, você pode ficar surpreendido com que as crianças possam responder para você. E eu vou te dizer por quê. Porque o que às vezes você acredita ser mais importante e aquilo que você comunica através das suas palavras, através das suas ações e como mais importante, pode ser algo bem diferente. Pode ser diferente. Eu perguntei a minha filha e minha esposa o que eles achavam, quais foram as maiores regras, as mais importantes do nosso lar. E logo no início, a primeira coisa que eles falaram foi obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Depois falaram sobre respeitar aqueles que são mais velhos. E aí, em terceiro lugar, eles falaram em obedecer os pais. Então, obedecer a Deus, respeitar, obedecer aos pais, tratar bem um ao outro e não mentir. E não mentir. Nunca minta. Então, essas foram regras em nosso lar que eram de bem destaque. Que eram regras principais. E nós vemos como é importante que nós identificamos as maiores regras, as regras de alto valor. E Deus começa no Levítico 26, 1 e 2, logo no início, dizendo essa regra, não adora ídolos, e mostra o seu compromisso em colocá-lo em primeiro lugar, observando o sábado. Em segundo lugar, identifique a atitude e os comportamentos do coração que você deseja ver. Aquilo que você deseja ver, os comportamentos, as atitudes cujo qual você deseja ver. No versículo 3 do Levítico 26, diz assim, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática. Deus disse a seus filhos o que ele queria ver. Pessoas seguindo os seus decretos, ele queria ver eles seguindo os decretos, obedecendo cuidadosamente os mandamentos dele. Nossos filhos podem saber o que não queremos que eles forçam, mas igualmente importante que eles saibam o que queremos que eles façam. Então, eles que podem saber o que não devem fazer, mas também é importante que saibam o que queremos que eles façam, que eles possam fazer. A melhor maneira de fazer isso, muitas vezes, é reconhecer o que você deseja ver quando aquilo acontece. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora,
nós estamos falando sobre identificar a atitude e comportamento que você deseja ver. O que é que você deseja ver? Então, eu estou dizendo, tantas vezes, a melhor maneira de reconhecer o que você, de reforçar e de criar neles o que você deseja ver, vem através de reconhecer o que você deseja ver quando aquilo acontece. Por exemplo, você lavou as louças sem eu te pedir para lavar as louças. Tenho certeza que teria muitas outras coisas que você poderia ter feito, mas você deu de si e se atuou em lavar as louças. Obrigado por me ajudar e fazer algo em cujo qual você colocou outra pessoa em primeiro lugar. Mesmo com os filhos. Eu vi que você arrumou o seu quarto, eu ia fazer, obrigado por aquilo. E sabe, isso incentiva. Isso incentiva eles. Então, identifica atitudes e componentes do coração que você deseja ver. E permita que isso seja algo que venha a crescer neles, que eles vejam um agrado naquilo, que eles vejam que aquilo foi notado, que você reconheceu algo, e que eles venham a desejar ajudar mais. Em terceiro lugar, conte aos seus filhos as bênçãos que vêm da obediência. As bênçãos que vêm da obediência. Aqui em Levíticos, do versículo 4 ao versículo 13, está cheio das bênçãos que vêm da obediência. Vamos ler aqui, versículo 4. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 vezes perseguirão 100. 100 vezes vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Versículo 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as trevas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Deus estava sendo bem específico no que aconteceria aos seus filhos que os obedecem. Aqueles que obedecem, esses são as coisas que iriam os acompanhar. Nós estamos comunicando bem as bênçãos que vêm da obediência aos nossos filhos. Nós estamos comunicando a eles sobre o que Deus tem feito ou está fazendo por motivo da nossa obediência em seguir a eles. Enfrentamos mesmo problema aqui. As bênçãos que precisamos comunicar aos nossos filhos não tem nada a ver em dizer, hoje você vai ter um bolinho gostoso. É uma bênção ter um bolinho gostoso, né? Ou vocês vão ter doces com café, ou algo especial.
Mas esse não é o tipo de bênção que estamos falando. Nós estamos falando coisas que vêm de Deus como aquele sentimento de pertencimento. Você pertence a uma família que te ama. A alegria, nós somos felizes. O perdão, que nós regozijamos no perdão que nós temos. Então nós vemos que como é importante que nós contamos aos nossos filhos as bênçãos que vêm da obediência, assim como Deus contou à nação de Israel, os filhos deles, as bênçãos que iam seguir por motivo da obediência. Da obediência. Em quarto lugar, concentre no positivo. Concentra-se no positivo. Focaliza no positivo. Nós lemos esses versículos 4 a 13 e nós vemos aqui que Deus iniciou essa conversa focalizando no positivo. Focalizando no positivo. Ele não tentou obter obediência deles através de ameaçá-los ou pôr medo neles. Ele se concentrou nas bênçãos da obediência. O que vem a seguir, se você faz isso, se você me obedece, isso é o que vai seguir. Ele concentrou naquilo que era positivo e as bênçãos. Ao disciplinar os nossos filhos, muitas vezes nós queremos aquela obediência agora. Agora. E essa mentalidade leva à comunicação, uma certa comunicação que é combativo, onde nós focalizamos no negativo. Hoje eu desafio a vocês, meus queridos, que são pais, mães, a iniciar qualquer ação para disciplinar com uma declaração positiva. Procure algo de bom na situação. Procure algo positivo. Deixa a observação positiva em paz. E você pode ver, desarmar a situação e algo bem sair daquilo. E agora nós chegamos à quinta coisa para identificar. Identifique as consequências de um coração duro que leva à desobediência. Identifique as consequências. Deixa ser bem claro e comunicado. Identifica as consequências de um coração duro que leva à desobediência. Nós vemos aqui em Levítico 26, do versículo 14 até o versículo 39, Deus fala vez após vez as consequências, se você não me ouvirem. E aí ele comunica as consequências. O meu rosto estará contra vocês. E vez após vez, ele está comunicando que o resultado, o que acompanha a desobediência, e ele vem forçando isso e dizendo, isso vai ser a consequência. Deus estava sendo completamente claro que o que aconteceria se o povo desobedecesse. Isso é o que acompanha. Deus estava tão claro que ele nunca queria que eles chegassem ao ponto a dizer, mas você nunca me disse isso. Você não falou para mim, eu não sabia, então eu desobedeci. Eu não sabia, e ele queria que eles vissem que diante deles estava uma decisão e uma escolha para fazer. Escolho meu caminho, o caminho de Deus, ou escolhe o seu caminho? Qual é o caminho que você vai escolher? Ele diz, meu caminho, o caminho de Deus, vai terminar no seu bem. Você vai ter bênçãos. Você vai ver o bem. Vai ter o que é bom para você. Mas o seu caminho terminará em desastre. Você não vai ter as bênçãos. Você não vai ter coisas boas. Então nós vemos aqui como se está dizendo no versículo 14, se você não. Quantas vezes que temos talvez falado para os seus filhos, faça isso, ou se você não, aí vem as consequências.
vem as consequências. Eles precisam entender que com aquilo vem consequências. Se você não, vem as consequências. Então nós vemos isso. E nós vemos então, deixa eu dar um exemplo. Se você não jantar quando você for chamado, você não vai ter sobremesa. É assim que Deus está comunicando. Eu quero que faça isso. Se você não, aqui é a consequência. Se você deixar a sua bicicleta na chuva, ela vai enferrujar. Eu lembro os meus filhos, uma vez nós tivemos uma batalhazinha com eles, que é muito chegado a algo assim. Nós estávamos tentando ensiná-los a dizer aquelas palavras difíceis, que é por favor, por favor. E eles não queriam falar por favor. Posso ter isso, mas não saiu por favor. Falava, posso ter um pedaço de bala? O que você diz? Não. Fechava o bico, apertava o bico. Resistindo. Aí não recebiam. E passou vários dias sem eles receberem o pedido que queria. Claro, eles não faltavam de ter café da manhã, almoço e jantar, mas as coisinhas extras, as coisinhas que eram a mais, que eles pediam, se eles não falavam por favor, eles não recebiam. Então, eles foram aprendendo que há consequências que seguem quando não faz o certo. Finalmente, o grande dia de celebração chegou, quando eles falaram, por favor, papai, ou por favor, mamãe, posso ter isso? Ah, nós reconhecemos aquilo. Muito bem, você falou, por favor, estou tão feliz em poder dar isso para você. Então aí surgiu a bênção. Em sexto lugar, mostre para eles que há uma saída dos pecados. Existe uma saída dos pecados. Nesses versículos, nessa longa passagem até do versículo 14 ao versículo 39, nós vemos lá, vez após vez, versículo 18, se depois disso vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes a mais pelos seus pecados. Versículo 21, se continuarem se opondo e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais. Versículo 23, se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor a mim. Versículo 27, se apesar disso tudo vocês ainda não ouvirem, mas continuaram a se opor a mim. E ao longo dessa passagem, há algumas frases aqui notáveis, em que eles dizem, se depois de tudo isso, se você continuar a se opor a mim, se continuar, e a implicação, o que está sendo dito aqui, é que tudo que ele descreve não precisa acontecer. Não é necessário acontecer. Há uma saída, se você se opor. Se você, depois disso, não me ouvir. Então ele está indicando que há uma saída. Há uma saída de tudo isso. Mostra a saída, uma saída dos pecados. Às vezes os nossos filhos ficam tão desanimados com a nossa disciplina que não há motivação para ter mudança. Não há motivação. Nossa disciplina deve sempre dar a eles uma escolha. Uma escolha. Por exemplo, se você está tendo problemas com um filhinho que está sempre jogando as coisas, sempre jogando os brinquedos, você pode remover um brinquedo predileto dele e dizer assim, você pode recuperar esse brinquedo depois de uns 3 dias, se você não jogar brinquedos mais. E deixa passar os 3 dias. E ver se ele jogar de novo, aí começa de novo 3 dias. Começou de novo 3 dias. E você deixa uma escolha nas mãos deles. E assim que Deus fez com seus filhos. Em 7º lugar, incentive o arrependimento e a confissão.
o arrependimento e a confissão. Versículo 40 diz, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim. Deus lhe diz que tudo o que eles precisam fazer é confessar. É confessar e abandonar. Confessar e abandonar os seus pecados. E as coisas podem voltar a ser como era. Você pode andar debaixo da bênção do Senhor novamente. Se você confessar e abandonar aquilo que estava fazendo que era errado de fazer. Existem 3 partes, como os irmãos sabem, no arrependimento. Existe admitir que estava errado, existe afastar-se do erro e existe buscar perdão. Existe o buscar o perdão. E nós precisamos ensinar isso e incentivá-los à confissão e conduzi-los a esse procedimento quando há algo errado, para que eles possam aprender a andar com o coração certo perante Deus. Em 8º lugar, ofereça esperança e graça. Esperança e graça. Eu gosto muito do versículo 40, aqui nessa passagem, mas especialmente o 45. Mas 40 diz assim, mas se confessarem os seus pecados dos antepassados, sua infidelidade e oposição a mim. E aí no versículo 42 diz, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Se confessarmos, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra em diante. E versículo 45, mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com seus antepassados e tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Apesar da desgraça, da desobediência, Deus está dizendo aqui que sempre há esperança e restauração. Existe esperança e restauração. Oferece a seus filhos, oferece a eles o fato que existe esperança e graça, existe restauração. Faz o certo. Quando faz errado, acerta. Quando falha com homem e Deus, acerta com homem e Deus. É a coisa certa para fazer. Em 9º lugar, mostre amor e compaixão. Mostre amor e compaixão. Versículo 45 novamente. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Aqui Deus diz que pelo amor deles, pelo bem deles, pela causa deles, eu me lembrarei da aliança com seus ancestrais, com seu passado. Então ele está mostrando amor e compaixão. Nós devemos disciplinar ou corrigir os nossos filhos porque nós os amamos. Nós os amamos. E é assim que Deus faz com os seus filhos. Hebreus 12, versículo 11 diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nunca é confortável, né? Nunca é agradável no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Que por ela foram exercitados. Agora, nós vemos, através de Levíticos aqui, o porquê da disciplina. E o propósito. E claro que no propósito isso envolve o controle da vontade. Não somente nós temos que controlar a nossa vontade, mas nós estamos ajudando os nossos filhos a controlar a vontade deles também para aprender a fazer o certo e resistir ao errado, né? E vemos o respeito à autoridade e o desenvolvimento de bons hábitos. Os propósitos, bons hábitos sendo desenvolvido. Vamos falar agora um pouco mais sobre os princípios da disciplina que nos leva ao texto 3.
os princípios da disciplina. E aqui na página 105 do texto 3, existe anotado aqui 3 conceitos básicos da disciplina do lar. Leiam aquilo, prestem atenção àquilo, porque o que eu vou falar próximo vai ter isso anotado no que eu vou falar, mas eu vou indicar para vocês 4 estilos ou conceitos para as crianças, de disciplina que tem efeito para as crianças. Em um livro, pelo nome de Parentalidade com Efeito, o autor Chip Ingram nota 4 estilos ou conceitos de disciplina. E eu quero apresentar esses 4 conceitos, os estilos, hoje para os irmãos. Agora, não há pais, mãe ou pai, responsável nesta terra que não tenha lutado para conseguir fazer que uma criança obedece a um ponto ou outro. E às vezes pode tornar a ser bem frustrante. Mas a palavra de Deus tem muito a falar para nós sobre isso e como nós podemos enfrentar esse desafio. A palavra nos mostra como fornecer o tipo de disciplina que ajuda os nossos filhos a cumprir a sua responsabilidade. O que fazemos quando eles não obedecem? Como que nós agimos? De que forma que nós agimos? Primeiro, é importante entender como a abordagem dos pais pode estar contribuindo para o problema. O jeito que você reage ou age pode contribuir no problema que eles estão tendo. Então é importante que notamos isso, porque hoje em dia é só falar, no dia que estamos vivendo está difícil em certos aspectos, é só falar em disciplina e no pensamento de muita gente eles começam a pensar de coisas brutais. Mas isso não é disciplina bíblica. Não é disciplina bíblica. Vamos olhar para os 4 estilos, para vermos mais claramente o que é o estilo bíblico em tudo isso. Porque há um estilo bíblico. Primeiro, há o jeito passivo. Um jeito passivo em disciplina. Isto representa os pais apaixonados, mas com pouca disciplina. Um pai permissível. O meu anjinho não faz nada errado. Faz tudo certo. Meu coração dói tanto se eu for corrigi-los. Estudos revelam que pais permissivos tendem a produzir filhos com muita baixa autoestima e sentimentos de inferioridade. Embora os pais expressam muito amor, há uma falta de limites. Existe uma falta de limites que deixa os filhos com alto nível de insegurança. As crianças sentem amadas, sim, eles sentem amadas, mas nunca têm certeza dos seus limites. Não estão definidos os seus limites. Seus pais geralmente têm medo de fazer algo errado que estrague eles de uma forma ou outra e nunca estabelecem os limites firmes. As crianças se sentem muito amadas, mas inseguras em si mesmo. Eu, além de ser pastor, eu fui diretor de uma escola por 15 anos. E eu vi muitos estilos de disciplina e muitas consequências e muitas coisas. Mas eu lembro de uma certa situação que descreve os pais permissivos. Existia uns pais que eram da igreja e também da escola onde eu fui diretor e pastor. Esses pais não tinham coração para dizer não para as filhinhas. E eles eram levados.
não controlavam eles. Eu lembro uma vez convidamos eles para vir ter um café em nossa casa. E aquele filhinho de 6, 7 anos de idade estava em toda parte. Andava em cima da mesa, andava em cima do sofá e tudo. E eles falavam, não, desce, mas recusavam e eles davam uma como se era de bonitinho, mas podia reparar que eles estavam com bastante vergonha também. Então, o que acabou acontecendo é que eu reparava na escola que qualquer situação onde exigia um pouquinho de desafio na vida da criança, talvez algo no recreio, talvez um exercício na aula, eles se sentiam inseguros. E a tendência era para correr para os pais, que nunca diziam não, só mostravam o amor e nunca marcavam limites. E isso criou um grande problema. Era problemas na escola, era problemas na escola dominical, era problemas no culto. A criança não conseguiam controlar e os pais ficavam frustrados, mas o anjinho deles nunca faziam nada terrível demais que merecia pôr limites e segurar os limites. Eles eram permissivos em todas as áreas e tinham muitos problemas. Aí existem os pais negligentes, os negligentes. Isso representa o pior dos 4 estilos de disciplina. Aqueles que são negligentes. Esse tipo de pais não expressa muito amor e também não importa o suficiente para disciplinar. Seus filhos tendem a crescer com pouco ou nenhum relacionamento que dura com eles e o pai ou a mãe. Eles estão afastados porque eles se sentem abandonados dos pais e da mãe. A negligência dos pais não é necessariamente por querer, não é necessariamente intencional, mas eles simplesmente, por estar no meio de seus próprios problemas, no meio de suas próprias traumas e as coisas caóticas que estão passando na vida, eles chegam a ter negligência com os seus filhos, mas eles não sabem o que está acontecendo, eles não percebem. Piores problemas vão surgir. Essas crianças crescem com cicatrizes emocionais na vida deles. Crescem com cicatrizes profundas no coração deles. E a única esperança é que eles chegam aos pés de Jesus Cristo. E que eles, através de vir a Cristo, que Deus venha fazer uma obra no coração deles. E que eles são rodeados com bons exemplos de pessoas de Deus na vida deles para obter um aconselhamento cristão e começar a andar no caminho certo. Terceiro lugar, existem os pais autoritários. Esses são os comandantes. O pai autoritário, o comandante, esse tipo de pais não expressa bem o amor ou não expressa bem o carinho, mas é muito grande na disciplina. E eles criam filhos que são provocados à rebelião. A barra que os pais apresentem é sempre algo inalcançável. Inalcançável. São sempre muitas barras. E por isso há uma forte sensação de segurança. Mas esse tipo de pai não contenta apenas em vencer uma situação. Ele quer ser comandante sobre tudo. E o que acaba acontecendo é que a comunicação entre os pais e os filhos chega ao ponto que torna a ser algo onde há muita discussão e muitas brigas. Eles começam a se desentender. Especialmente quando aquela criança tem a idade suficiente para reagir.
Os pais autoritários, os comandantes, apertem os seus filhos até que eles mal podem esperar para sair de casa e lidar com a vida própria. E assim que eles fazem isso, eles se rebeliam. Quando o apóstolo Paulo disse à igreja de Efésios para não enxergarem ou exagerarem na correção dos seus filhos e exasperá-los, ele estava alertando os autoritários, os comandantes, a não criar filhos que rejeitam a fé. Em quarto lugar, existe os pais firmes e confiantes. Os pais que são firmes e confiantes. Esses são aqueles que fornecem a melhor combinação, o equilíbrio entre o amor e disciplina. Esse tipo de pai firme e confiante, não uma autoridade autoritária, mas uma autoridade que tem compaixão, mas é firme. É firme. Eles têm limites claros, eles têm limites firmes, mas também são amorosos. São amorosos. Todo mundo sabe na casa, no lar, quem é o chefe, mas também há uma conexão entre os pais e os filhos, uma certa consideração de respeito e honra dos filhos para com os pais. E isso é muito importante. E o resultado é uma criança com autoestima. Autoestima, mas não somente autoestima, mas que acaba sendo equipado com boas habilidades. E não é isso que nós desejamos. Não é isso que nós desejamos ver na vida dos nossos filhos. Que eles sejam, que eles chegam a crescer, a ter habilidades, que sejam equipadas, que tenham um autoestima, que se sentem bem com Deus e com os pais e com a sociedade. Não é isso que nós queremos. Que eles fazem uma diferença na vida em que estão vivendo. Agora, no quarto texto, fala sobre maneiras de disciplinar. Fala sobre disciplina com amor, com constância, com harmonia, com justiça, com atitudes certas. E nós temos falado sobre todos esses pontos, tanto em Levíticos, quanto também nos estilos diferentes de disciplina. Mas tem uma coisa que eu desejo falar sobre isso também. É que nós temos que discernir pais que são pais com efeito, têm que aprender a diferença entre punição e disciplina. Punição e disciplina. O que é punição e o que é disciplina? A ideia de punição implica retribuir a alguém com aquilo que ele merece. O que ele merece. E isso não é ao contrário do Evangelho. Isso é ao contrário do que o Evangelho comunica para nós. O castigo produz uma criança carregada de culpa e determinada a sair dela. De fato, a semelhança de Cristo não é o resultado desse tipo de correção. Punição. Um pai que faz a diferença, uma mãe que faz a diferença, precisa aprender a diferença entre punição e disciplina. Embora as ações dos pais são para corrigir, seus filhos podem possam parecer iguais a entender a diferença entre punição e diferença. Às vezes, deixa eu dizer assim, às vezes eles, do jeito que você vem para corrigir, eles não podem entender a diferença entre disciplina e a punição por causa do jeito que nós os aproximamos. A maneira que vamos aproximá-los. Nós queremos falar uma coisa, mas o jeito que estamos fazendo é outra. Nós não queremos punir. Sabe, eu estava pensando, nós amamos o Evangelho
E é o evangelho da graça, que demonstra a graça de Deus. Quando chegamos a Deus com os nossos pecados, nós vemos o perdão de Deus. Nós vemos a graça de Deus. Nós vemos Deus, em certo sentido, o que nós nos merecíamos, Deus veio e trouxe perdão e graça. Nós amamos a misericórdia de Deus quando aplica para nós. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós temos muita dificuldade em aplicar a misericórdia a outras pessoas, especialmente quando alguém vem a ferir a nós. Quando eles fazem algo à nossa pessoa. Nós gostamos de ter misericórdia, mas demonstrar misericórdia, muitas vezes o que nós queremos é vingança. Como você sabe, esse não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Quando depositamos nossa fé em Jesus, Deus não nos castiga pelo que nós fizemos. O foco da punição é sempre no passado. Primeiro você fez isso, depois fez isso e agora você precisa pagar o preço. Mas em sua misericórdia, Deus limpou todas as implicações eternas e espirituais do nosso passado. E não trata seus filhos de acordo com as regras da punição. Nós gostamos da misericórdia. Mostra misericórdia. Ensina eles a andar e querer a misericórdia do Senhor também. Para compartilhar o evangelho é convencer as pessoas a acreditar em não em uma doutrina, mas numa vida melhor. Que nós comunicamos às pessoas que elas são realmente perdoadas quando chegam a Deus, que existe misericórdia de Deus. E tudo o que precisamos fazer é receber a salvação e nos afastarmos daquilo que é mal e aproximarmos ao que é bem e entregar as nossas vidas a Cristo. E temos salvação pela misericórdia de Deus. O que tudo isso tem a ver em ser pais? Se Jesus levou todo o castigo por você, por mim, Ele também levou por todos os nossos filhos, pelos nossos filhos. Eu não quero ensinar os meus filhos que eu preciso fazê-los pagar ou vingar pelas coisas erradas que fizeram. Que agora eu vou te punir porque você fez errado. Eu quero que eles entendam que a única maneira de corrigir o que fizeram é confiar que quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou pelos pecados deles. E nisto a graça, e nisto a perdão, e nisto a aceitação. Não faz sentido para mim ter comunhão com Deus na base de misericórdia e os meus filhos na base de julgamento, sendo que Jesus recebeu o castigo por todos nós. O meu papel como pai é fornecer consequências e instruções apropriadas para ajudá-los a ver como o seu comportamento agrada ou desagrada a Deus, e que eu ensino a eles a cooperar com Deus e andar conforme a vontade de Deus. Isso chama disciplina bíblica. Isso é que a Bíblia chama de disciplina. O castigo produz características negativas em seus filhos. Culpa, vergonha, amargura, ressentimento, arrependimento, autopiedade, medo, muito mais e muito mais. O castigo não lhes dá um meio de corrigir os seus erros, mas as ferramentas necessárias para entender a redenção não estão incluídas num pacote de punições e castigos.
é simplesmente uma retribuição que leva a muitas emoções negativas. A disciplina, por outro lado, é focada, concentrada no futuro. Sempre apontado para o futuro. Não tem nada a ver com retribuição e tudo a ver com redenção. Redenção. Enquanto o objetivo da punição é infligir uma penalidade por uma ofensa, o objetivo da disciplina é treinar para correção e para maturidade. Enquanto a origem da punição é frustração dos pais e a origem da disciplina é uma alta motivação para o bem-estar da criança. O resultado da punição é medo e vergonha. O resultado da disciplina é segurança. É segurança. A disciplina sempre mantém os melhores interesses da criança, não a raiva dos pais, mas um controle e que é comunicado o evangelho, o amor e a graça. Qual é a mensagem que você está comunicando para os seus filhos? Qual é a mensagem que você comunica em disciplina para os seus filhos? Quando você vem para tentar corrigir eles e as veias estão mostrando no seu pescoço, e você quer corrigir eles e acaba, de fato, punindo eles. Sabe o que eu acho que é bom fazer? Eu acho que muitas vezes é bom quando a gente se treina a não reagir naquele momento. E diz para os filhos, vai para o quarto e eu venho e falo com você depois. Aí você pode vir de um jeito melhor depois de orar e vir apresentando a situação de uma forma certa, para que você não venha com raiva, mas para que você venha no amor de Deus e venha a corrigir os seus filhos e que tenha controle. Que tenha controle. Que você possa até orar com eles sobre a situação e abraçá-los e corrigi-los de uma forma apropriada que demonstra amor. Não há problema a dizer aos seus filhos como você está chateado com aquilo que eles fizeram. Mas o foco logo precisa se concentrar em ajudá-los a acertar com Deus e aprender a corrigir o comportamento para o seu futuro. Vamos cuidar para que os nossos atos de disciplina sejam corrigimento e não punição. Agora, os limites da disciplina, estabelecendo os limites, é muito importante, e os resultados da disciplina é indicado no texto 6, mas eu quero falar com os irmãos em conclusão sobre o fato que o seu esforço na disciplina certa e correta e bíblica vale a pena. Ele vale a pena. Seus filhos se sentirão mais seguros se souberem que você estabeleceu os limites apropriados para eles e que você não tem medo de os impor. A disciplina, como diz em Hebreus, é dolorosa por um momento, mas acaba produzindo frutos. E embora poucas pessoas apreciam a inconveniência e a dor da disciplina, não é agradável. Mas olham para trás, para as dificuldades, e quase sempre, ao olhar para trás, eles dizem assim, sabe, não foi agradável na hora, mas valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena a dor que sua filha lhe dá
quando você diz para ela, sabe, você está jovem demais para namorar. Vale a pena o gemido dos seus filhos quando você diz a eles que assistir aquele filme você não vai. Sim, todos os outros na escola talvez estão assistindo, talvez até alguns amigos na igreja estão assistindo, mas você não vai. Vale a pena as reclamações deles quando você precisa limitar o tempo que eles estão passando na internet para que eles passem outros tempos com a família, ou com vocês, ou com Deus, ou ir para a igreja. Vale a pena. Saber dizer não. Tantas vezes é difícil saber dizer não com firmeza, com medo que eles vão odiá-lo. Mas eu vou te dizer, vale a pena. Vale a pena o esforço. E isso vai render fruto. Pais que têm efeito sempre exige corrigimento e uma disciplina que tem efeito, que demonstra o amor de Deus. Vamos louvar a Deus e agradecê-lo por esta lição em cujo qual Ele tem falado aos nossos corações. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Te agradecemos por esta lição. Te agradecemos por sua palavra. Te louvamos pela nossa família. Pedimos que o Senhor continue abençoando e nos encaminhando, Senhor, e nos ajudando a entender a forma certa de agir em nossas vidas como os pais. Em nome de Jesus. Amém.